O que acontece quando uma alma não consegue seguir para a luz? Você provavelmente já ouviu histórias de casarões assombrados, de lugares onde as pessoas sentem presenças estranhas, de familiares que parecem não ter partido completamente após a morte. Mas, e se eu te dissesse que essas histórias têm uma base científica? Em mais de 50 anos de pesquisa sobre experiências de quase-morte, as chamadas EQMs, Raymond Moody e outros cientistas descobriram algo perturbador. Nem todas as almas fazem a transição suavemente. Algumas ficam presas, perdidas, entre mundos. E o que eu vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você entende a morte e o que vem depois dela. Vamos começar pelo básico. Na grande maioria das experiências de quase-morte, o padrão é conhecido. A pessoa sai do corpo, vê uma luz brilhante, sente paz absoluta, encontra parentes falecidos e volta transformada. Isso acontece em cerca de 86% dos casos documentados. Mas, e os outros 14%? O pesquisador Bruno Gouveia, da Universidade de Virgínia, passou décadas estudando o que ele chama de experiências de quase-morte angustiantes. E o que ele descobriu desafia a narrativa simplificada de que a morte é sempre uma experiência pacífica. Existem 3 tipos principais de EQM negativa. O primeiro tipo é chamado de experiência ao contrário. A pessoa sente tudo o que esperaria de uma EQM positiva. Mas ao contrário, em vez de luz, escuridão. Em vez de paz, terror. Em vez de amor incondicional, solidão absoluta. O segundo tipo é a experiência do abismo. A pessoa se encontra em um espaço infinito de nada, sem luz, sem som, sem presença. Apenas uma extensão eterna de escuridão e isolamento. Muitos descrevem isso como mais aterrador do que qualquer visão de inferno. O terceiro tipo é a experiência do tormento, visões de paisagens desoladoras, seres ameaçadores, sensações de tormento. Estas são as menos comuns, mas as mais impactantes para quem as experimenta. Uma mulher que teve uma experiência desse tipo durante uma cirurgia cardíaca descreveu assim: "Eu estava em um lugar cinza e frio, não havia sol, não havia calor, apenas uma extensão infinita de névoa e solidão. Eu podia ouvir vozes ao longe, como gemidos, e havia uma sensação esmagadora de que eu estava completamente sozinha, que sempre estive sozinha, que sempre estaria sozinha." Ela voltou dessa experiência transformada, mas não da forma positiva que associamos às EQMs. Ela ficou deprimida por meses, teve pesadelos, questionou tudo em que acreditava. Foi só após anos de terapia e integração que ela conseguiu extrair significado daquela experiência. Hoje ela acredita que precisava confrontar sua própria solidão, seu medo de conexão, seus muros emocionais. Mas o caminho foi muito mais difícil do que para aqueles que viram a luz. Outro caso documentado por Moody envolvia um homem que morreu por overdose acidental. Ele descreveu ter ficado em um espaço escuro por um período que pareceu durar anos. Ele podia sentir outras presenças ao redor, mas não conseguia vê-las ou comunicar-se com elas. O mais perturbador era a sensação de estar completamente desperto, completamente consciente, mas incapaz de fazer qualquer coisa, como estar preso em seu próprio corpo paralisado. Mas pior, porque não havia corpo, apenas consciência flutuando em um vazio. Ele foi reanimado após vários minutos de morte clínica. E como a mulher anterior, levou anos para processar o que viveu. Esses casos são minoria, mas sua existência levanta questões importantes. Mas aqui está a pergunta crucial: por que algumas pessoas têm essas experiências e outras não? Raymond Moody passou anos investigando esse mistério
E suas conclusões são fascinantes. Primeiro, ele descobriu que o tipo de vida que a pessoa levou não parece ser o fator determinante. Pessoas consideradas santas tiveram experiências angustiantes. Criminosos tiveram experiências de luz e amor. A correlação simplesmente não existe da forma que as religiões tradicionais sugerem. Segundo, Moody notou que o estado mental no momento da morte parece ter uma influência significativa. Pessoas que morrem em estados de extremo medo, raiva ou culpa têm mais probabilidade de experiências inicialmente negativas. Terceiro, e talvez mais importante, ele descobriu que muitas experiências que começam como negativas se transformam em positivas. Como se a fase inicial fosse um tipo de purificação ou confronto necessário. Mas isso nos leva a um fenômeno ainda mais misterioso. O que acontece com almas que não completam a transição? Em 1993, Moody publicou um livro chamado Reencontros. Nele, ele explorou o conceito antigo de psychomanteuns, câmaras de espelhos usadas na Grécia Antiga para contato com os mortos, e o que ele descobriu foi surpreendente. Em seus experimentos controlados, participantes relataram contato com pessoas falecidas, mas alguns relatos eram diferentes. Descreviam consciências que pareciam confusas, desorientadas, presas entre mundos. Isso ecoava o que culturas ao redor do mundo sempre souberam. Os tibetanos falam do bardo, um estado intermediário entre vidas, onde a consciência pode ficar presa se não souber como navegar. O livro tibetano dos mortos é, essencialmente, um manual para evitar esse destino. Os católicos desenvolveram o conceito de purgatório, um estado intermediário de purificação antes da transição final. Tradições africanas, asiáticas e indígenas de todos os continentes descrevem rituais específicos para ajudar os mortos a partir. Por que tantas culturas independentes desenvolveriam práticas tão similares se não houvesse algo real por trás? Na China, a Festa dos Mortos-Vivos é celebrada anualmente. Acredita-se que durante esse período, os portões entre os mundos se abrem e espíritos que não fizeram a transição adequada podem vagar pela terra. Famílias preparam oferendas, acendem incenso, fazem orações específicas para ajudar essas almas a encontrar paz. No México, o Dia de Finados tem raízes similares. Não é apenas uma celebração da memória dos falecidos, é um ritual para manter a conexão entre os mundos e ajudar os mortos em sua jornada. No Japão, o Festival Obon celebra os ancestrais que retornam temporariamente. Lanternas são acesas para guiá-los. Danças são realizadas em sua honra. E no final, lanternas flutuantes são soltas nos rios para ajudá-los a retornar ao outro lado. Essas tradições milenares refletem uma compreensão intuitiva de que nem todos os mortos partem imediatamente e de que os vivos podem ajudar nesse processo. O Instituto de Ciências Noéticas, fundado pelo astronauta Eduardo Miranda, realizou em 2024 um painel sobre espíritos ligados à Terra. O pesquisador Lúcio Albuquerque apresentou décadas de investigações de campo. Suas conclusões foram claras. Existem casos bem documentados de presenças que parecem ser consciências humanas, que não fizeram a transição completa após a morte física. Mas por que isso aconteceria? Raymond Moody identificou vários fatores que parecem contribuir para uma transição incompleta. Primeiro, morte súbita e traumática. Quando alguém morre de forma inesperada, especialmente em acidentes ou violência, a consciência pode ficar em estado de choque, sem perceber completamente o que aconteceu, sem conseguir aceitar a nova realidade. Segundo, apego excessivo ao mundo material.
Pessoas extremamente ligadas a posses, lugares ou mesmo outras pessoas podem ter dificuldade em soltar. O apego cria uma âncora que dificulta a transição. Terceiro, assuntos inacabados, segredos não revelados, perdão não concedido, desculpas não pedidas. Essas questões pendentes me podem criar uma resistência inconsciente a partir. Quarto, medo do julgamento. Pessoas que acreditam firmemente que serão punidas após a morte podem, paradoxalmente, criar essa realidade para si mesmas. O medo as paralisa, impedindo que sigam em frente. Quinto, confusão sobre a própria morte. Isso é especialmente comum em mortes súbitas, ou em pessoas que morrem sob efeito de medicamentos ou drogas. Elas simplesmente não entendem que morreram. Guilherme Belmonte, um psicoterapeuta que passou décadas estudando o que chamou de terapia de liberação espiritual, documentou milhares de casos. Seus protocolos clínicos foram desenvolvidos para ajudar tantos vivos quanto as consciências que pareciam estar presas. O interessante é que suas descobertas são consistentes com as de Raymond Moody. A maioria das consciências presas não é malevolente. São confusas, assustadas, perdidas, e quando recebem orientação adequada, fazem a transição naturalmente. Guilherme Belmonte identificou que, em muitos casos, uma simples comunicação clara era suficiente. Explicar à consciência que ela havia morrido, que era seguro partir, que entes queridos estavam esperando, que a luz estava disponível. Em um caso particularmente revelador, Guilherme Belmonte trabalhou com uma mulher que sentia uma presença constante em sua casa após a morte de sua sogra. A sogra havia morrido subitamente de um ataque cardíaco, e a relação entre as duas nunca tinha sido boa. Durante a sessão, Guilherme Belmonte pediu à mulher que falasse diretamente com a presença, que explicasse que a sogra havia morrido, que não havia mais conflito, que estava tudo perdoado, que era seguro partir. A mulher relatou que sentiu uma mudança imediata na energia do ambiente. A presença que sentia há meses desapareceu e nunca mais retornou. Casos como esse se repetem nos registros de Guilherme Belmonte e sugerem algo importante sobre a natureza dessas consciências presas. Elas não estão ali para assombrar ou perturbar. Estão ali porque não sabem que podem ir. Porque têm medo, porque têm assuntos não resolvidos, porque estão confusas, e quando alguém oferece orientação com amor e compaixão, elas conseguem partir. Isso levanta questões fascinantes sobre a natureza da consciência. Se uma alma pode ficar presa por não saber que morreu, isso sugere que a consciência continua funcionando de forma similar a como funcionava em vida, com as mesmas confusões, os mesmos medos, as mesmas limitações. E se uma simples orientação pode ajudar essa consciência a partir, isso sugere que o estado de estar preso não é permanente ou inevitável. É uma condição que pode ser resolvida. Raymond Moody sempre foi cuidadoso em suas conclusões. Ele nunca afirmou categoricamente que almas ficam presas. O que ele disse é que as evidências sugerem fortemente essa possibilidade e que, se for verdade, tem implicações enormes para como tratamos a morte. Primeiro, a importância de uma boa morte. Preparar-se para morrer, resolver pendências, fazer as pazes, soltar apegos, não por medo de ficar preso, mas porque isso facilita uma transição suave. Segundo, a importância de como tratamos os moribundos e os mortos.
Se a consciência continua após a morte física, mesmo temporariamente. Então, como nos despedimos importa. O que dizemos importa. Os rituais importam. Terceiro, a possibilidade de ajudar. Se consciências podem ficar presas por confusão, então podemos ajudá-las a partir. Não através de exorcismos violentos, mas através de comunicação compassiva, orientação, amor. O DSM-5, o Manual Diagnóstico da Psiquiatria, inclui um diagnóstico chamado transtorno de transe dissociativo, código 307.89. Ele reconhece que, em certas culturas, experiências interpretadas como possessão ou influência espiritual são clinicamente significativas. Isso não significa que a psiquiatria aceita a realidade de espíritos, mas significa que ela reconhece que essas experiências são reais para quem as vive e que merecem tratamento sério e respeitoso. Raymond Moody sempre navegou cuidadosamente entre a ciência e a espiritualidade. Ele nunca pediu que as pessoas acreditassem cegamente. Ele pediu que investigassem, que questionassem, que mantivessem a mente aberta, sem deixar o cérebro cair. E as evidências continuam se acumulando. Estudos da Universidade de Virgínia, com crianças que relatam memórias de vidas passadas. Frequentemente incluem detalhes sobre o período entre vidas. Algumas crianças descrevem ter ficado em um estado de confusão após a morte anterior, de não saber para onde ir, de finalmente encontrar ajuda e orientação. Esses relatos de crianças pequenas, sem exposição prévia a esses conceitos, são particularmente convincentes. Como uma criança de 3 anos inventaria uma experiência de estar perdida entre mundos? Um caso estudado por Ivo Sotero envolvia um menino que, aos 2 anos e meio, começou a falar sobre uma vida anterior como soldado. Ele descrevia ter morrido em batalha e depois ficado em um lugar escuro por um longo tempo. Disse que não sabia o que tinha acontecido. Estava confuso. E outros soldados mortos estavam lá também. Mas ninguém sabia o que fazer. Eventualmente, segundo o menino, uma luz apareceu e alguém veio ajudá-lo. Esse alguém explicou que ele tinha morrido, que era seguro seguir. E ele foi para um lugar de paz, antes de voltar como uma nova criança. Detalhes assim não vêm de desenhos animados ou histórias infantis. Eles refletem algo mais profundo, algo que essas crianças parecem genuinamente lembrar. A Divisão de Estudos Perceptuais da Universidade de Virgínia já documentou mais de 2.600 casos desse tipo. E os padrões são consistentes demais para serem coincidência. Júlio Tavares, atual diretor da divisão, observou que muitas crianças descrevem o período entre vidas com detalhes notáveis. Algumas falam de ter escolhido seus novos pais. Outras falam de ter recebido instruções sobre sua próxima vida. E algumas falam de ter ficado em estados de confusão antes de encontrar orientação. Então, o que isso significa para você? Se você perdeu alguém querido e sente que essa pessoa não partiu completamente, você pode estar certo, não no sentido supersticioso, mas no sentido de que a transição pode não ter sido completa e você pode ajudar. Raymond Moody sugeria que conversas direcionadas ao falecido podem ser úteis. Dizer que você sabe que a pessoa morreu, que está tudo bem, que você vai ficar bem, que é seguro partir, que a luz está esperando, que entes queridos estão do outro lado. Não importa se você acredita literalmente nisso. O que importa é a intenção, o amor, a permissão para partir. Muitas tradições incluem rituais nos primeiros dias após a morte. Especificamente por essa razão,
Os judeus têm o Shivá, 7 dias de luto formal. Os católicos têm missas de 7º dia. Os budistas têm rituais que duram 49 dias, correspondendo ao período do bardo. Essas tradições podem ter surgido de observações empíricas ao longo de milênios. Culturas notando que algo parecia diferente nos primeiros dias após a morte, desenvolvendo práticas para ajudar. E quanto àqueles lugares onde as pessoas sentem presenças estranhas? Raymond Moody era cientificamente cauteloso, mas pessoalmente aberto. Ele visitou locais alegadamente assombrados. Ele ouviu inúmeros relatos. E sua conclusão foi que alguns casos parecem genuínos. Não todos, provavelmente nem a maioria, mas alguns. O que fazer nesses casos? A abordagem que Raymond Moody e pesquisadores como Balduino sugeriam era surpreendentemente simples. Não medo, não rituais elaborados, mas comunicação compassiva. Falar com a presença como se fosse uma pessoa confusa, explicar a situação, oferecer ajuda, apontar para a luz. Isso funciona? Nos casos documentados por Balduino e outros, sim, frequentemente. Não sempre, mas frequentemente o suficiente para sugerir que há algo real acontecendo. Um investigador de fenômenos paranormais relatou um caso interessante. Uma família estava experimentando atividade estranha em sua casa. Portas se fechando sozinhas. Sons inexplicáveis. Sensações de presença. A história da casa revelou que o proprietário anterior havia morrido lá de forma súbita, sozinho. Ninguém estava presente quando ele faleceu. Seu corpo foi encontrado dias depois. O investigador sugeriu que a família falasse em voz alta, explicando a situação, dizendo que o antigo morador havia morrido, que a casa agora tinha novos moradores, que estava tudo bem, que ele era livre para partir, que a luz estava esperando. Depois de fazer isso por alguns dias, a atividade cessou completamente. Pode ser coincidência. Pode ser que a família simplesmente tenha se acostumado com os sons normais da casa. Mas casos como esse se repetem o suficiente para merecer atenção. E a abordagem é tão simples que não há mal em tentar. Mesmo que você não acredite literalmente em espíritos presos. Falar com compaixão e oferecer permissão para partir é um ato de amor. E atos de amor nunca são desperdiçados. Mas talvez a lição mais importante seja outra. Se consciências podem ficar presas por medo, confusão ou apego, então a melhor coisa que podemos fazer é nos preparar. Não com medo, mas com consciência. Resolver nossas pendências agora. Dizer o que precisa ser dito. Fazer as pazes que precisam ser feitas. Praticar o desapego. Contemplar a morte não como inimiga, mas como transição. Os tibetanos chamam isso de meditação sobre a morte. Os estoicos a praticavam diariamente. Os samurais a cultivavam como arte. Não porque fossem mórbidos, mas porque entendiam que aceitar a morte é a melhor forma de viver plenamente. E talvez também de morrer bem. A meditação tibetana específica instrui o praticante a visualizar sua própria morte, a imaginar o momento, a sentir o corpo se dissolvendo, a ver a luz aparecendo e a seguir para ela sem hesitação. Isso pode parecer macabro para sensibilidades ocidentais, mas os tibetanos entendem algo que muitas culturas modernas esqueceram, que a morte é uma habilidade. E como qualquer habilidade, pode ser praticada. Aqueles que praticaram essa meditação ao longo da vida frequentemente morrem de forma notavelmente pacífica. Seus últimos momentos são descritos como serenos, sem luta, sem medo,
como se estivessem simplesmente fazendo algo que já tinham feito 1000 vezes em suas mentes. Estudos modernos estão começando a confirmar isso. Pessoas que contemplaram a morte de forma saudável ao longo da vida tendem a ter mortes mais tranquilas, menos ansiedade, menos luta, mais aceitação. E se a pesquisa de Raymond Moody estiver correta, talvez também transições mais suaves para o que vem depois. Raymond Moody frequentemente citava uma frase que se tornou central em seu trabalho. Você não pode saber se está preparado para a morte até enfrentá-la, mas pode praticar a entrega, soltar, confiar. Essas são habilidades que podemos desenvolver em vida e que provavelmente nos servirão quando chegar a hora. Quanto às almas perdidas, se existem, talvez a melhor coisa que podemos fazer seja estar atentos. Não com medo, mas com compaixão. Se sentirmos uma presença, oferecer ajuda. Se perdemos alguém, garantir que demos permissão para partir. E lembrar que, segundo Raymond Moody, mesmo consciências que ficam presas temporariamente, eventualmente encontram seu caminho. A luz não desiste de ninguém. A ajuda está sempre disponível. A transição é possível. E esse talvez seja o verdadeiro significado da pesquisa de 50 anos sobre a vida após a morte. Não há perdição permanente. Não há condenação eterna. Há confusão temporária que pode ser resolvida. Há apego que pode ser solto. Há medo que pode ser transformado em confiança. E no final, segundo aqueles que voltaram para contar, há apenas luz, amor, paz, reunião, lar. Mesmo para aqueles que demoram um pouco mais para chegar lá. Você já sentiu a presença de alguém que partiu? Já teve a sensação de que um ente querido não fez a transição completamente? Ou já experimentou algo que não conseguiu explicar? Conta nos comentários. Compartilhe a sua experiência, porque cada relato é uma peça do quebra-cabeça. E juntos, talvez possamos entender melhor o que realmente acontece quando a jornada física termina e outra começa. Esse é o legado de Raymond Moody. Não respostas definitivas, mas perguntas melhores e a coragem de explorá-las. Até o próximo vídeo.